Vamos ficar em pé? Forte sim, com toda certeza no seu coração. Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra com destrói o perspicaz, agios de Satanás, aflige o devorar, com seu poder sem par, e a nós provê descanso. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sabemos com certeza e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de deixar parentes exilar, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Amém? Nesse mesmo pensamento que a gente tem de que Deus é o nosso castelo forte, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a gente vai ter justamente um momento especial para poder fazer uma oração intercessória. Eu sei que muitos aproveitaram para passear nesse final de semana, aproveitaram para organizar as coisas no domingo, mas a gente sabe que tem muitos desafios que a gente enfrenta todos os dias. Muitos são questões familiares, questões de saúde, muitos nos hospitais, internados, ou mesmo com problemas de saúde em casa. Existem muitos que estão fora da igreja e a gente anseia para poder voltar logo. São vários os pedidos que muitos têm no coração, então esse é o momento para a gente poder orar juntos. E se você sentir o desejo do coração, fala assim: eu quero justamente suplicar a Deus. Você pode vir aqui à frente para a gente poder orar junto. Vou até descer, porque eu sou o primeiro a poder justamente pedir intercessão. Todos que sentirem desejo podem vir também. Amém, maravilha. Esse é o momento
momento de você justamente se entregar a Deus de forma completa. Nesse momento, então, a gente vai ficar de joelhos para a gente poder falar com o nosso Deus. Você vai ter 1 minuto para fazer essa oração. Depois a gente finaliza aqui na frente. Deus, o Senhor sabe de cada pedido que cada pessoa fez aqui, Deus. O Senhor sabe dos anseios, das preocupações, dos agradecimentos, talvez. Mas o Senhor sabe que cada um precisa aqui, cada um de nós precisamos. O Senhor tem o universo na palma das suas mãos. Amém. O Senhor pode controlar tudo. Amém, Senhor. E o Senhor disse também para cada um de nós que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia conseguir mover até montanhas. Amém, Senhor. Pai, a gente está aqui justamente para fazer pedidos, interceder. Mas independente do que a gente tenha pedido, a gente está aqui justamente para poder entregar nas tuas mãos e também declarar, para que o Senhor possa fazer tudo conforme a tua vontade. Amém, Senhor. Que o Senhor possa continuar conosco e nos dar essa certeza de que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém, E que o Senhor também nos ampara quando estamos cansados. Amém, Senhor. Pai, que o Senhor nos prepare, se possível nos sacuda, para que a gente possa realmente estar com os olhos mais atentos a Ti. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar conosco no restante desse culto, que o Senhor possa realmente cuidar de cada pessoa aqui presente, de cada família. Amém, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Existe um nome que está acima de tudo.
Boa noite a todos os irmãos. Parece que está fraquinho, né? Boa noite. Agora sim, né? Maranata. E nós. Não, Maranata, o Senhor logo vem, nós subiremos com Ele, né? Porque se não tiver essa última parte, né? Aí não dá certo, né? Nós precisamos subir e morar eternamente com o Senhor, né? Que bom estar com vocês nesse domingo domingo jovem, né? Obrigado, irmão Gustavo, pelo convite. Deus te abençoe, né? Soube uma notícia agora sua, né? Que Deus te abençoe, né? Que você está indo fazer teologia. Que Deus te guie lá no IAP, né? Ele passou no vestibular, né? Deus esteja derramando bênçãos sobre o nosso irmão Gustavo, né? Que está indo fazer teologia para ser um grande pastor da nossa igreja, né? E a irmã também que cantou, né? Como é que é o nome da irmã mesmo? Ruth. Muito obrigado, irmã Ruth, por essa bela mensagem que diz que Jesus é o nome sobre todo o nome, né? E essa mensagem é muito bonita mesmo, porque somente Ele é o princípio e o fim, como diz a música, né? O verbo, né? Que se fez presente entre nós. Há alguma visita aqui entre nós? Alguém que não é adventista ainda? Algum visitante? Ainda não se batizou, que está se decidindo pelo Senhor? Temos algum irmão? O irmão ali? Que Deus te abençoe, viu, irmão? Na sua jornada, continue firme, viu? E se prepare para o encontro com Cristo, né? Porque sabemos que Jesus está voltando, né? E temos que nos preparar para esse grande dia, né? A todos que estão aqui, né? Novamente, né? Que Deus abençoe a todos. Bom, hoje, o tema da mensagem desta noite, pode colocar o slide aí, irmãos? Abrindo aí, né? Enquanto isso, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. E ali está o tema da nossa mensagem: o justo viverá pela fé, a mensagem que abalou o mundo. 508 anos de protestantismo em 2025. Texto chaves, Romanos 1, 16 e 17. Nos diz o seguinte: vamos orar antes, né? Nosso grandioso Deus, iremos abrir a Tua palavra aqui neste momento. Mande-nos o Teu Santo Espírito para entendermos o que Tu queres para as nossas vidas, Pai. Abençoe cada irmão que veio aqui para ouvir a Tua palavra, que nós possamos aqui aprofundarmos e sairmos diferente como daqui entramos, Pai. Essas bênçãos eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. No livro de Romanos, capítulo 16 e 17, nos diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e como está escrito: o justo viverá pela fé. Né? E agora o Salmo 46, verso 1, que é um salmo muito conhecido de nós todos, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O mês de outubro, acabamos agora, 3 dias atrás, o mês de outubro, foi um mês muito importante para nós, né, adventistas. Por quê? Porque no mês de outubro, no dia 22 de outubro de 1844, iniciou-se o movimento milerita, que posteriormente, uns anos depois, em 1863, deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas a gente esquece, irmãos, dessa data, a gente só lembra do dia 22, mas esquece que antes, 300 anos antes, há 3 dias atrás, no dia 31 de outubro de 1517, houve uma revolução, um grande movimento reformatório, que deu origem, posteriormente, a nós, adventistas, e aos outros protestantes. Né?
que nesse dia 31 de outubro nós comemoramos o quê? O dia da reforma protestante. E o que é essa reforma, né? Vamos ver. Não é movimento de reforma não, gente. Não vem aqui com... Não estou trazendo aqui, não misture, não é isso. É o movimento da reforma protestante. O que foi essa reforma? Aqui os conceitos. O que significa a reforma? É consertar algo. A irmã está passando mal ali? Puder atender. Espera. Enquanto a irmã vai sendo encaminhada ali, né? Ajudada ali, vamos continuar a mensagem aqui, né? Então nós cantamos o hino de Martinho Lutero, que esse hino que nós cantamos tem mais de 500 anos de existência, né? É um hino que Martinho Lutero escreveu quando ele estava passando aflições ali naquele momento. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você tem que tirar as coisas antigas para colocar novas, né? Por exemplo, vai fazer a reforma do piso, dos encanamentos, dos fios de energia. Você precisa o quê? Tirar tudo aquilo que é velho e colocar o quê? Tudo novo, né? Isso que significa uma reforma. E o que é um protesto? É uma manifestação, né, contra ou a favor de alguma causa, que pode ser política ou religiosa. Então, dados esses conceitos, pode passar o próximo slide. O que foi essa reforma protestante? Foi o seguinte: quando terminamos, depois do Apocalipse, os cristãos foram perseguidos por quem? Pelo Império Romano, né? E o Império Romano, ele jogava os cristãos para os leões, para serem queimados, e naquele momento, como se diz, eles eram como, o sangue dos cristãos era como semente. Quanto mais se matavam cristãos, mais o quê? Mais o sangue, mais eles cresciam. Então foram passando alguns anos, o que aconteceu? O Império Romano, de tanto matar cristãos, não conseguindo vencer, na época surgiu um imperador chamado Constantino, que ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu juntar-se aos cristãos e unir o Império Romano com os cristãos. E daí surge o quê? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então só existia essa única igreja naquela época. E por causa disso, um tempo depois, algumas pessoas começaram a ver que as crenças do romanismo não estavam de acordo com a palavra de Deus, né? Então, o que é essa reforma? Como está escrito ali, que a reforma protestante foi um movimento do século XVI religioso que resultou na divisão do cristianismo ocidental e na fundação do protestantismo. O que significa protestante? É aquele que manifesta, né? Ou aquele que está contrário a alguma coisa, né? Então, aconteceu isso. Então, esse movimento foi liderado por Martinho Lutero, né? Tiveram outros antes, que eles contestaram a autoridade e as práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, e questionou dogmas e o poder do clero. O início da reforma é o marco pela publicação das 95 teses de Lutero em 1517. Então, irmãos, essa data do dia 31 de outubro de 1517 é uma data muito importante para nós também. Não somente o dia 22, mas primeiramente por ela que nós viemos esses dias. Pode passar mais um slide aí. Há 8 anos atrás, as igrejas adventistas comemoraram os 500 anos da Reforma Protestante. Eu não sei se aqui na igreja de Palmeira comemorou, né? E a gente relembrou como foi aquele momento, né? Aí eu me caracterizei de monge, né, simbolizando Martinho Lutero, para explicar, né, peguei a beca de batismo do pastor, para fazer quase essa mesma pregação que eu fiz há 8 anos atrás, né, simbolizando o porquê existimos e porquê somos o que somos, né? E ali eu mostrei todos os pioneiros nossos, antes, né, e depois, começando desde dos valdenses. Quem que eram os valdenses? Era um grupo de cristãos muito fiéis à palavra de Deus, que foram perseguidos também
pelos católicos, né? E depois passamos ali por João Hus, né? Por Lutero, pelos batistas, pelos metodistas, pelos luteranos, até chegar em Guilherme Miller, e assim deu origem à nossa igreja, né? Então essa é a nossa história. E alguns livros, como O Grande Conflito, conta essa história também, né? Metade do livro O Grande Conflito conta somente essa história que aconteceu lá nesse tempo, né? Houve outros materiais que a igreja publicou naquele tempo, em 2017, nos 500 anos da Reforma Protestante, que foi esse livro que falou sobre Lutero e outros mais, né? E hoje nós estamos completando 508 anos de Reforma Protestante e mais de 180 anos do movimento adventista, né? Então nós surgimos primeiramente da Reforma Protestante e depois viemos do movimento milerita. Então temos 500 anos de história, né? Como protestantes, né? Ou evangélicos. Bem que evangélicos está sendo um termo muito pejorativo hoje. Eu prefiro que nós sermos chamados de protestantes, porque a gente protesta contra a Igreja Católica. Hoje esse termo evangélico está muito pejorativo por causa da corrupção nas igrejas, né? Que está tendo o caso do neopentecostalismo, né? E outras coisas que vendem a salvação, como os católicos faziam. Né? Então, nós devemos ser o quê? Protestantes e não evangélicos. Né? Porque evangélicos é um termo mais pejorativo. Né? Pode passar mais um slide aí? Eu vou passar um breve trecho do filme. Se puder apagar as luzes só um breve momento, para passar esse trecho do filme, de Lutero, o que estava acontecendo naquela época. Ele ficou revoltado com a situação naquele tempo. Não sei quando vocês assistiram, um filme muito bom. É o filme Martinho Lutero de 2003. Pode aumentar um pouco. Ele é baixo. Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Lutero estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido parentesco? Paul Francis. Reze o Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Paul estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Você já voltou de Roma há quase 2 semanas. Há quase 2 semanas eu ouvi o Senhor uma palavra mesmo da confissão. Como seu Pai em Cristo, eu lhe ordeno que fale. Roma é um circo, um esgoto vivo, compra-se de todo sexo e salvação. Tem bordéis para clérigos. Vamos lá dizer que provavelmente uma igreja mostrava as 30 moedas que Judas recebeu. Quem as beijava ganhava 100 anos de indulgência. Você acha que é só Roma que existem reis? Mas falam até do Santo Padre, que ele ama o poder. Vamos lá para fora. Por que não aqui? Ora, por causa do chão, da cor. Eu gosto de cores, mas você dá muita chance aos irmãos.
Ou eles descobrem como esfregar o chão como você, ou tem que achar uma forma de deixar a sua parte menos humilhante. Devagar. Pode ligar a vaca. Os antigos reverenciavam as abelhas. Eles as achavam mais preciosas do que os escravos. Você já leu o Novo Testamento, Lutero? Não. Muitos poucos leram, mas ele já leu em Wittenberg. Doutorado em teologia. Me mandará embora para estudar? Estou enviando você à fonte, às Escrituras, ao próprio Cristo. Não, eu estou perdendo a minha fé, sentindo-me tolo quando rezo e você me manda embora. Você irá pregar. Eu serei uma fraude como pregador. Nós pregamos melhor aquilo que mais precisamos aprender. Não me mande para longe do Senhor. Deus tinha um propósito quando lhe deu seus talentos. Em Wittenberg você irá poder mudar cabeças, abrir olhos. E não é isso que você quer, irmão. Mudar as coisas. Olha a revolução que aconteceu. A Igreja Católica, pode passar esse slide. A Igreja Católica Romana havia se tornado uma potência política e religiosa. O Papa era visto como representante infalível de Cristo. E a salvação era ensinada como algo que se alcança por méritos, penitências e indulgências. O que era indulgência? Vocês viram ali um pedaço do filme? Que todo mundo tinha que subir aquela escada da Igreja Católica ali, rezando várias Ave Marias, vários Pai Nossos. Eles tinham que pegar uma carta com os padres ali e pagar por ela para que eles conseguissem a salvação e ir para o céu. Porque com aquela carta de indulgência, eles conseguiam sair do inferno e do purgatório e ir para o céu. O que era o purgatório? A doutrina do purgatório foi uma doutrina que a Igreja Católica inventou, de que existia um estado intermediário entre o céu e o inferno. Então era tipo uma sala de espera. Os casos, depois que morriam, ficavam esperando ali a alma para ver se ia para o céu ou se ia para o inferno. Né? É uma heresia que ela criou muito grande. Né? E ali Lutero foi contra isso, foi contra as indulgências também, porque estava vendo que a igreja estava sendo contaminada por essas falsas crenças. E muitos pobres, muitas pessoas simples estavam entrando por essa história aí de acreditar nisso. Né? As escrituras estavam acorrentadas nos púlpitos, em latim, inacessíveis ao povo. O povo vivia com medo, porque quem falasse contra a Igreja Católica ia para a Inquisição, era morto. Né? Ou eles falavam que ia para o purgatório, para o inferno, relíquias sagradas, venda de indulgências, como meio de comprar o perdão de pecados. Mas Deus levantou um reformador chamado Martinho Lutero, que era um monge, né, agostiniano, que buscava mais com Deus e encontrou a verdade que mudou a história da humanidade e da igreja. Pode passar mais um slide? A descoberta transformadora. O justo viverá pela fé. Nós vemos em Romanos 1, 16 e 17 que o justo vai viver pela fé. E essa passagem foi como um trovão no coração de Lutero. Ele percebeu que a justiça de Deus não é apenas condenação, mas a provisão da justificação para o pecador. A expressão o justo viverá pela fé aparece em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Isso mostra sua centralidade na teologia bíblica. A doutrina da justificação pela fé. Em Romanos 3, 23 e 28 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E o que é a justificação? É o ato jurídico de Deus de declarar o pecador justo, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pode passar mais um slide? Isso. Mas pelos méritos de Cristo. Em Gálatas 2,16 diz: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. A fé é o canal, não a causa. A causa da salvação é a graça de Deus. O meio é a fé em Cristo e o objeto é a obra consumada de Cristo. Pode passar mais um. Salvos pela graça, não por obras. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não é uma recompensa, mas um presente.
Obras não são o caminho para a salvação, mas o resultado de uma vida salva. Efésios 2:10. Agora, pode passar mais um. 5 solas da reforma. Qual que é o primeiro? O que significa solas? Sola no latim significa somente. E os reformadores criaram 5 princípios para criar, não para criar, né, mas para fundamentar sua fé na Bíblia, e não nas tradições da Igreja Católica. Né? Vamos ver qual que é o primeiro sola, como está na imagem ali. Sola Escritura, somente a Escritura como autoridade final. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Número 2, sola fide, somente a fé como meio de justificação. Romanos 5:1. Sola gratia, somente a graça como fonte da salvação. Efésios 2, 8 e 9. 4, solos Cristos, somente Cristo como mediador. Porque antigamente o mediador era o Papa, era o Padre, né? Era os santos, era Maria, mas os reformadores viram que somente Jesus é o nosso único mediador, né? E não existe Maria, né? Maria, né, ela é sujeitada a Cristo, né? E não que ela é nossa mediadora, mas somente Jesus é o nosso mediador, né? 1 Timóteo 2:5. 5. Só lhe deu glória, toda a glória é somente a Deus. Apocalipse 14:7. Esses princípios confrontavam os abusos e tradições humanas e heresias acumuladas por séculos. Pode passar mais um? Lutero e as 95 teses. Então Lutero, naquele dia 31 de outubro de 1517, ele afixou na capela ou na igreja de Wittenberg, na porta, 95 teses. O que eram essas teses? Eram doutrinas que estavam de acordo com a palavra de Deus, que pregavam contra as indulgências e as heresias, né, que a Igreja Católica pregava, né? E então, nessa data, em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as 95 teses contra a venda de indulgências na porta da igreja de Wittenberg. Ele não queria dividir a igreja, mas reformá-la pelas luzes das Escrituras. Suas teses giravam em torno do verdadeiro arrependimento, do abuso de poder e da falsa segurança vendida pela Igreja Católica. Vamos ver outros reformadores aqui. Nós temos João Calvino, que foi um importante reformador, né? Ele é o criador do presbiterianismo, mas ele trabalhou muito a questão da soberania de Deus, né? E a centralidade das Escrituras. Ele escreveu várias obras, né, confirmando a palavra de Deus. Depois ali nós temos o Ulrico Zwingli, que promoveu reformas profundas em Zurique, voltadas à simplicidade e autoridade bíblica. Nós temos depois William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês, John Knox, que levou a reforma à Escócia, John Wycliffe, né, que também traduziu a Bíblia para o inglês, e o último ali nós temos John Hus, ele foi queimado vivo pela igreja por falar a verdade, né? Então a igreja, com raiva dele, mandou queimar ele totalmente na fogueira. Mas ele falou assim: ó, vocês podem estar me queimando agora, mas daqui a 100 anos vai aparecer outras pessoas que vão continuar falando que a palavra de Deus é verdadeira e que o romanismo não está com a verdade, né? E depois de 100 anos apareceu Martinho Lutero, né, que foi um grande reformador protestante, que nos deu, né, a graça de sermos o que nós somos hoje, né? Protestantes, né, lutando contra esse sistema católico romano, né, que é contra a palavra de Deus, né? A reforma é a liberdade de consciência. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. A reforma protestante devolveu ao povo o direito de ler a Bíblia, a liberdade de consciência diante de Deus, o acesso direto a Cristo, sem intermediários humanos. Porque antes, naquele tempo, o povo tinha que confessar os pecados a padres, a bispos, né? E eles não queriam que confessasse Jesus Cristo. Olha um erro grande também que a igreja romana fazia, né? Graças a Deus, pela reforma protestante, irmãos, nós somos adventistas. Porque se não fosse por ela, todos nós aqui estaríamos ali naquela igreja ali até hoje, na igreja católica. Não querendo criticar aqueles irmãos ali, porque muitos no final vão ser salvos, porque vão conhecer a verdade. Mas se não fosse a reforma protestante, nós estávamos ali rezando terços, adorando imagens, né, confessando pecado a padres, adorando ao Papa. Nós estaríamos ali até hoje. Mas o grande conflito nos deixou claro que, graças a Deus, a reforma protestante
nós estamos aqui hoje. E somos o povo escolhido de Deus para levar a última mensagem a este mundo. Né? Nós somos esse povo e nós temos que nos dar valor como adventistas. Né? Nós não somos qualquer protestantes ou qualquer evangélicos. Nós somos adventistas do sétimo dia e temos uma missão. Esses homens aqui começaram e nós vamos concluir, como o Leonardo falou aqui no grande conflito. Né? E já estamos perto, né, irmãos? Creio que a vinda de Cristo já está muito perto de acontecer. Né? Então, a reforma também nos deu possibilidade de ler a Bíblia. Volta só um pouquinho aquele slide, porque é o tanto de Bíblias ali. Porque antigamente as Bíblias eram presas em quartos que somente os padres podiam ler, e ainda em latim. Com Martinho Lutero, ele conseguiu traduzir a Bíblia para todas as pessoas da cidade ler, e entregou a Bíblia para todo mundo, porque antes ninguém tinha direito à Bíblia, porque a igreja romana prendia a Bíblia nos seus porões, nos seus quartos, né? E não deixava que ninguém lesse. Mas com Martinho Lutero, nós tivemos acesso à palavra de Deus. Né? E também surgiram outros movimentos, o luteranismo, os batistas do sétimo dia, metodistas, batistas do sétimo dia, o que mais? Os metodistas, tudo isso formaram nossa origem como adventistas. Mas nós sabemos que esse povo esqueceu a verdade. Mas nós continuamos com ela, né? Como um povo remanescente. Mas nós temos as raízes históricas desses povos, dos batistas do sétimo dia, dos metodistas, dos presbiterianos, né? E de outros movimentos que nos formaram como povo, né? Mas eles deixaram a verdade e nós continuamos com ela. Né? A aplicação para nós hoje. Vivemos tempos de nova escuridão espiritual. Muitos buscam salvação por obras, por sacramentos ou por emoções, como está acontecendo hoje. Né? Muitas igrejas evangélicas por aí usam muito das emoções. Né? É muita gritaria, é muito falar enrolado. Isso aí é falar em línguas, né? Para eles é falar em línguas, né? Mas isso a Bíblia condena esse tipo de coisa. Vocês entenderam o que eu falei? Alguém que está com o Espírito aí, eles falam que consegue traduzir, né? Mas eu só enrolei e falei de qualquer jeito. Isso é o erro que muitas igrejas estão fazendo por aí fora, irmãos. Eu não quero criticá-las lá, porque muitos estão fiéis lá. Mas um dia vão conhecer a verdade aqui e vão vir para a nossa. Mas o que a reforma protestante foi uma faca de dois gumes. Enquanto fez surgir movimentos sérios, igual a igreja adventista, deu escape para surgir essas loucuras que a gente vê por aí no movimento evangélico, por aí fora. Né? De falar enrolado, de cair no chão, de expulsar demônio todo dia dentro da igreja. Né? Parece que a presença de Deus não está nem dentro da igreja mais, né? Porque todo dia o diabo tem um lá para tirar o espírito dele. Né? Coisa esquisita, né? Então, essa foi uma outra faca de dois gumes que a reforma protestante, infelizmente, era não para ter acontecido, mas fez com que surgisse. Né? Esse pessoal aí, né? Aí por isso que tem vez de vez em quando que a igreja católica critica a gente, porque fala que os evangélicos são tudo loucos. Né? Mas não é, porque entrou esse povo aí, né? No meio e bagunçou tudo a Bíblia. Né? Então, por isso que nós estamos vivendo esses tempos de escuridão aí. Nós precisamos voltar à palavra, a Bíblia como única regra de fé e prática. Né? Hoje muitos não querem nem ler a Bíblia mais, querem só depender de papas sermões aqui, e quando chega em casa não faz uma devoção, não lê a meditação, né? Quer depender só dos sermões do pastor. Isso não é bom, porque a gente vai enfraquecer na fé. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, como os reformadores faziam, como Ellen White fazia, como os nossos pioneiros faziam. Né? Voltar à Bíblia. 3. Devemos viver pela fé, não por medo, não por mérito. Devemos proclamar a graça. Ainda há milhões que vivem engano religioso. Como eu falei, esses aí estão vivendo engano. A começar daquela igreja ali e das outras ali também. Porque não querem seguir a palavra de Deus. Né? Querem viver por emoção, querem comprar água ungida, um copo de água para deixar em cima da geladeira, pensando que vai fazer milagre, pegando um lenço santo do pastor. Quem quiser comprar esse meu, viu, tem um solzinho bom aqui, viu? É isso que eles fazem lá, né? Misericórdia, né, irmãos? Né? Se esse lencinho meu vale esse mil, viu? Eu estava aí, né? Igual muitos pastores fazem por aí hoje, né? Que pega o lenço deles assim, soa, joga no povo, o povo compra, naquela loucura, pensando que vai fazer milagre e tudo, né? E é isso que a gente está vivendo hoje, em tremenda escuridão espiritual, por causa
que as pessoas não querem ser guiadas pela Bíblia, né? E nós devemos proclamar o que é a verdade para esse pessoal aí, né? É a faca de dois gumes. Enquanto ali idolatria, lá é milagres, né? Falsos milagres, falsas curas, né? E eles têm que conhecer a verdade da palavra de Deus, têm que conhecer o grande conflito que nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. E se eu lhe disser que o decreto dominical está chegando em 2027, vocês vão espantar? Não era para estar espantado, não, porque ele já está às portas aí. E a gente tem que apressar e falar essa verdade para o povo. Nós temos 1 ano e pouco só para avisar esse pessoal. Não quero aqui marcar datas, mas nós estamos no fim do tempo do fim, irmão. Do fim do tempo do fim. Não temos mais tempo pela frente, mais não, irmãos. Jesus está voltando e nós precisamos firmar nossa fé com Jesus, porque senão nós perderemos nossa salvação. Devemos reformar nosso coração. Reforma não é apenas externa, mas interna. Pode passar mais um? Isso. A reforma não terminou. A reforma protestante não terminou. A reforma protestante foi mais que um evento histórico. Foi o início de um despertar espiritual. Onde a verdade é esquecida, a escuridão volta. Nós somos chamados a ser reformadores hoje, leais à Bíblia, fiéis à graça e cheios de fé. Você tem vivido pela fé ou por esforço? Tem confiado na graça de Deus ou em suas obras? Hoje, Jesus está te chamando a crer verdadeiramente em Cristo. Volte à palavra, volte à fé pura. Seja um reformador em sua geração. Amém, irmãos? Que nós sejamos esses reformadores dessa última geração que estamos vivendo, irmãos. Eu não quero aqui alarmar ninguém, mas pelas situações que o mundo está. Uma vez pregou um irmão aqui falando disso, num sábado, eu quero lembrar. Foi o irmão de óculos aí que falou, irmãos? Você falou da Agenda 2025 e ela está a pleno vapor, né? Por isso que eu falei do ano 2027, irmãos. Eu não quero aqui marcar datas, mas muitos irmãos da nossa igreja, pastores, estão afirmando do jeito que o mundo está. Vocês viram esse negócio no Rio de Janeiro, né? Mataram mais de 100 e tantas pessoas, né? Por causa de guerras e corrupção das pessoas tão más que as pessoas estão, que a polícia teve que chegar a matar essas pessoas. Porque o mundo está cada vez entrando num caos, irmãos. Num caos teológico, num caos moral, e vai explodir essa bolha daqui a pouco, né? E nós temos que preparar para a volta de Jesus. 2027 está aí. E como muitos pastores e irmãos estão falando, a vinda de Cristo está chegando. A volta de Jesus está chegando, irmãos. E nós temos que nos preparar para esse grande dia. Amém? Eu gostaria de cantar um último hino com vocês, que é um hino, não sei quantos assistiram à conferência geral desse ano. Quantos assistiram à conferência geral pelo YouTube? Acompanharam um pouquinho, né? Onde milhões de adventistas se reuniram ali para se preparar para a vinda de Cristo, né? E ali naquela conferência lá nos Estados Unidos, eles fizeram várias mensagens sobre a vinda de Cristo, vários hinos, né, que pregam sobre a nossa esperança de ver Cristo voltar. E eu gostaria de cantar isso com vocês, alguns hinos que estão no hinário. Lá eles estão cantando em inglês, mas aqui a gente vai acompanhar em português. Vamos cantar novamente esse hino Castelo Forte e outros mais, né? Então eu gostaria que todos os irmãos ficassem em pé e vamos cantar esses hinos com o maior fervor, que a gente já conhece as letras deles, né? O irmão vai colocar o vídeo ali. E aí pode apagar a luz para vocês verem melhor. E colocar assim em pé, depois a gente faz a oração e liga novamente. Ali o William Costa Júnior está regendo um coral de milhares de pessoas, todo mundo adventista, né? Pode aumentar um pouquinho mais. Ali estão todos os nossos irmãos do mundo inteiro. E sinta-se ali no meio eleitoral, lembrando que Jesus vai voltar. As várias nações, Castelo forte é nosso Deus. Refúgio e fortaleza. Com seu poder defende o céu.
E astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Glórias ao Rei de Amor. Glórias ao Rei de amor, ao Rei Senhor Jesus, o seu divino e santo amor provou ali na cruz a Cristo Redentor. Darei louvor sem louvor ao Santo Rei de amor que a vida deu por mim. Imagine-se no céu todos nós irmãos reunidos ali e todos nós juntos louvando ao Senhor. Sou feliz com Jesus. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Novamente, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Último hino, graças aos céus. E assim oramos. Graça excelsa de Jesus, indigno encontrou, estando no céu, e fez amor de ao céu em glória fez, aula de paz e luz, mas sempre eu cantarei
de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, aleluia, amém. Pode ligar a luz, oremos. Nosso grandioso Pai, muito obrigado porque o Senhor levantou a reforma protestante e levantou o movimento adventista. Nós vemos que o nosso povo é um povo unido, como cantamos ali todos juntos, vários países, várias nações ali, e estamos nos preparando para encontrar contigo, Pai. Nos dê força para voltarmos à Tua palavra, Senhor. Lermos mais a Bíblia, o Espírito de profecia, porque sabemos que o fim chegou, Pai. E nós queremos morar eternamente com o Senhor nas mansões celestiais. Acalenta o coração de cada um que está aqui, Pai. Daqueles que se sentem afastados do Senhor aqui, que eles possam fazer um compromisso de voltar o mais rápido possível, Pai. E nós não temos mais tempo pela frente, mais não, de estar brincando com o Senhor, Pai. Nos ajude a ser como aquelas pessoas do passado, que nós estudamos aqui, como Martinho Lutero, como John Hus, como John Wycliffe, como os valdenses, como os pioneiros adventistas, Ellen White, Tiago White e outros mais, né? John Andrews. Nos dê aquela fé, Pai, do início, do princípio, Senhor. Nos levanta no primeiro amor, Pai. Não deixa a nossa fé esfriar. Sabemos que estamos passando pela condição de Laodiceia, mas não deixe que essa profecia apocalíptica se cumpra na nossa vida, Pai. A gente não quer ser nem frio, Pai, nem morno. A gente quer ser quente na Tua palavra, Pai. Queremos ser firmes até a volta do Senhor. E esteja com cada um de nós, nos leve para os nossos lares. Nos dê uma feliz semana abençoada por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.